Nossa mente é uma poderosa ferramenta de manifestação. Quando alinhamos nossos pensamentos com a frequência de nossos desejos, moldamos as estruturas ao nosso redor. Nikola Tesla, um grande visionário, compreendeu este princípio de vibração e frequência e aplicou-o em suas invenções. Neste vídeo, descobriremos como podemos aproveitar esse conhecimento sobre vibrações e frequências para moldar nossas próprias realidades e manifestar nossos desejos mais profundos. Os fundamentos da realidade vão além de uma mistura aleatória de matéria e eventos. Quando nos aprofundamos, descobrimos padrões que governam o universo desde sua origem, e um dos mais fundamentais é a presença onipresente de formas geométricas. Essas formas, desde a microescala dos átomos até o macroespaço, constituem a essência da existência. No entanto, a geometria por si só não nos dá uma compreensão completa da natureza dinâmica de nosso universo. Para alcançar, devemos nos aprofundar no conhecimento da frequência, vibração e energia, que atuam como os verdadeiros arquitetos de nossa realidade. Em primeiro lugar, frequência refere-se ao ritmo em que ocorre uma vibração, representando o número de ciclos de vibração concluídos em um período específico. Em nosso vasto universo, desde a menor partícula até as maiores galáxias, tudo vibra em uma única frequência, até mesmo a luz, interpretada pelos nossos olhos como cor, se distingue por sua frequência específica. A vibração é o movimento resultante dessas frequências, envolvendo um vai e vem constante. Cada átomo em nosso corpo e cada ondulação na superfície de um lago experimentam vibrações. Embora essas oscilações possam ser invisíveis para o olho humano, seus efeitos se manifestam em todas as dimensões da existência. Finalmente, chegamos à energia, na qual representa a capacidade de realizar trabalho ou causar uma mudança. Tudo o que você vivencia através de seus sentimentos é uma manifestação de energia em diversas formas e manifestações. Ao longo dos séculos, essas verdades foram ocultadas por nossa compreensão limitada, mas os avanços na ciência e na tecnologia começaram a desvendar esses segredos. Agora entendemos que os padrões geométricos, juntamente com a frequência, a vibração e a energia, são os alicerces da nossa realidade. Essa compreensão não apenas amplia nossa perspectiva do universo, mas também revela as camadas mais profundas e ocultas da nossa existência. Como seres humanos, nos orgulhamos da nossa capacidade de observar, compreender e dar sentido ao mundo que nos rodeia. No entanto, vale a pena perguntar se a nossa percepção capta toda a complexidade da realidade. O espectro eletromagnético, que abrange uma ampla gama de frequências, é um exemplo claro da imensa complexidade do universo. Desde as ondas de rádio usadas no rádio até os raios X usados em diagnósticos médicos, abrange uma gama variada de frequências. Paradoxalmente, nossos olhos só conseguem perceber cerca de 0,0035% deste espectro, que chamamos de luz visível. A luz transcende, sem dúvida, a sua função básica de iluminar. Na realidade, é um conjunto de ondas eletromagnéticas, cada uma distinguida pela sua frequência única. Quando essas frequências são percebidas pelos nossos olhos, elas são transmitidas ao cérebro, que as interpreta e as transforma nas imagens vívidas que compõem a nossa realidade. Agora, nossa compreensão e experiência da realidade dependem inteiramente deste minúsculo 0,0035%. As cores, as formas, a luz e a sombra, todos esses elementos são a tradução dessas frequências pelo cérebro, o que nos leva a questionar que maravilhosos tons de cor ou formas extraordinárias poderiam existir nos outros 99,9965% que nunca fomos capazes de perceber ou mesmo imaginar. Nossa realidade é construída a partir da interpretação que nosso cérebro faz das frequências luminosas, conscientizando-nos da importância das vibrações em nossa percepção e experiência do mundo. Apesar de quão complexo e expansivo nosso mundo possa parecer,
sabemos que ele representa apenas uma pequena fração do espectro eletromagnético. À medida que avançamos na tecnologia e exploramos as partes invisíveis deste espectro, levantam-se questões interessantes sobre que outros segredos e maravilhas podem estar à espera de serem descobertos no vasto universo. A estrutura do universo não é o resultado do acaso, mas sim de um desenho intrincado. Um dos padrões mais profundos e coerentes que podem ser encontrados em várias culturas ao longo da história e na própria natureza é o da geometria sagrada. Em sua essência, a geometria sagrada é o estudo dos padrões matemáticos, das formas e dos números que formam a base de toda a vida no universo. Para começar, vamos explorar esta essência matemática. Os princípios da geometria sagrada estão enraizados em proporções e padrões geométricos específicos, como a proporção áurea, também conhecida como π, que se aproxima de 1,618. Essa proporção se manifesta na arquitetura, na arte e até no arranjo espiral das folhas ou nas galáxias espirais que povoam o universo. Ao longo da história, muitas culturas antigas reconheceram os padrões e princípios da geometria sagrada muito antes de terem acesso à compreensão científica deles. No Egito, por exemplo, as pirâmides foram construídas com orientações e ângulos precisos que refletem uma compreensão profunda desses princípios geométricos sagrados. Da mesma forma, na Grécia Antiga, a proporção áurea foi incorporada ao design dos templos. A geometria sagrada não se limita a grandes estruturas, já que também é encontrada em locais religiosos e sagrados em todo o mundo. Um símbolo amplamente reconhecido é a flor da vida, criada pela sobreposição uniforme de vários círculos, formando um padrão semelhante a uma flor. Este desenho foi descoberto em estruturas antigas desde o Egito até a China. Igrejas e templos de várias religiões são frequentemente decorados com símbolos geométricos sagrados. Por exemplo, a vesica Piscis, derivada da posição de 2 círculos, é comumente encontrada na arte e arquitetura cristã. Da mesma forma, a semente da vida, um padrão composto por 7 círculos, foi parte de símbolos religiosos em diversas culturas ao longo da história. A geometria sagrada é um conhecimento antigo que existiu ao longo da história da humanidade. Pode ser encontrada em templos antigos, escrituras e obras de arte entrelaçadas na tapeçaria da história, como se nossos ancestrais estivessem tentando transmitir uma mensagem profunda e fundamental sobre o universo. Os símbolos da geometria sagrada parecem ser uma forma de expressar essa sabedoria eterna. É possível que, através de sua linguagem silenciosa e geométrica, nossos ancestrais tenham deixado chaves que nos ajudam a compreender as verdades mais profundas do universo, com a esperança de que, em algum momento, as ouviremos novamente. O universo é um fluxo contínuo de vibrações, cada uma com seu padrão geométrico único. A simática, que estuda o som visível, apoia essa ideia ao demonstrar que diferentes frequências criam formas precisas e repetíveis em meios como água e areia. Hans Jenny conduziu pesquisas pioneiras neste campo, mostrando como os padrões tornaram-se mais complexos à medida que as frequências aumentaram. Além disso, pesquisas sobre comunicação entre plantas realizadas pela doutora Mônica Gagliano sugerem que as plantas podem detectar e produzir vibrações. Essas vibrações também mostram padrões geométricos específicos, reforçando a ideia de que todas as formas de vida estão conectadas através da geometria da vibração. Além dos exemplos tangíveis, cada número e letra carrega sua própria vibração e não é um símbolo arbitrário. Na verdade, eles podem fornecer informações significativas sobre nossas vidas, desde a data de nascimento até o nome ou número da casa. Não são meras coincidências, mas códigos vibratórios que podem revelar muito sobre você. A interpretação desses códigos pode ser reveladora e, com o conhecimento certo, podem ser decifrados para entender melhor aspectos de sua vida e personalidade.
Padrões geométricos e vibrações são componentes fundamentais do universo que não são abstratos, mas tangíveis e observáveis. O que esses estudos revelam é uma narrativa coerente. O universo é uma confluência de geometria e vibração. E esses padrões codificados na natureza esperam serem decifrados. Os antigos usaram para aprender essa sabedoria intuitivamente e hoje, com a tecnologia e uma base de pesquisa crescente, temos a oportunidade de aprofundar esse conhecimento. A questão é se estamos dispostos a ouvir o que essas vibrações e seus padrões geométricos têm a nos dizer sobre a natureza da nossa realidade. Nikola Tesla foi um visionário que compreendeu profundamente os princípios fundamentais do universo, concentrando-se na energia, frequência e vibração como chaves para desbloquear avanços tecnológicos e compreender a própria natureza do cosmos. Suas ideias eram inovadoras e ousadas, mas muitas vezes à frente de seu tempo e nem sempre eram apreciadas ou compreendidas pela sociedade em geral. Tesla deixou um legado duradouro e é uma fonte de inspiração para aqueles que exploram o poder da vibração e frequência. O incidente do oscilador de Tesla ilustra vividamente a profunda compreensão de Tesla sobre vibrações e frequências. Este pequeno dispositivo, não maior que um despertador, foi projetado para gerar e transmitir vibrações em frequências específicas. Um dia, ativando o oscilador e ajustando-o a um feixe em seu laboratório em Nova York, Tesla desencadeou uma ressonância que coincidiu com a frequência natural do edifício. As vibrações se intensificaram rapidamente, sacudindo a fundação do edifício e causando um grande alvoroço na área. A polícia foi chamada e Tesla teve que destruir o dispositivo com uma marreta para impedir que produzisse os efeitos antes que ocorresse uma catástrofe. Este incidente sublinha a profunda compreensão de Tesla sobre o poder das vibrações e como, se manuseadas adequadamente, podem ter consequências significativas. Por outro lado, o Dr. Masaru Emoto, um pesquisador japonês, conduziu experimentos que forneceram evidências tangíveis dessas ideias. Emoto expôs amostras de água a diferentes frequências, emoções e palavras, e depois congelou a água. Ao observar os cristais de água congelada ao microscópio, padrões surpreendentes foram revelados. Emoções positivas e sons harmoniosos geraram cristais de água com padrões simétricos e bonitos, enquanto frequências negativas ou discordantes produziram padrões irregulares e caóticos. Esses resultados sugerem que emoções, palavras e frequências podem influenciar a estrutura da água, um componente fundamental da vida. Se essas influências puderem afetar a água dessa maneira, é lógico assumir que poderiam ter um impacto semelhante em outros aspectos da nossa realidade, visto que a água é um componente essencial na composição dos seres vivos e nos processos naturais. Esta experiência destaca como a vibração e a energia podem influenciar a matéria, incluindo aquela que constitui o nosso próprio corpo. O nosso corpo é composto por 80% de água, o que aumenta a possibilidade de que as nossas emoções e pensamentos possam afetar não só a nossa estrutura celular, mas também a nossa saúde geral e bem-estar. Compreender estas relações entre vibração, emoções e a estrutura da matéria pode ter um impacto significativo na forma como vivemos e cuidamos de nós mesmos.